Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar, na verdade, sobre medidas, né? Nós vamos falar sobre medida de temperatura, vamos falar depois sobre medida de tempo, mas na aula de hoje a gente vai se concentrar nas temperaturas, tá? Então, como que nós vamos medir a temperatura? Vamos identificar qual vai ser essa unidade de medida. Vamos também analisar mapas e gráficos que forneçam dados de medidas de temperatura para a gente poder analisar. Então vamos lá. Quando nós viajamos de uma cidade para outra, geralmente nós percebemos uma mudança no clima. Sentimos mais calor no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso ocorre porque há uma variação de temperatura. E nesta aula você vai aprender a verificar essa variação. Quantos graus está variando de uma cidade para outra. Chegando em casa, depois de um dia quente, pode acompanhar a leitura no livro. Dona Calculadora ligou o ar-condicionado para deixar o seu quarto com a temperatura de 19 graus Celsius. Tá? Que a temperatura é o grau, a graduação que a gente usa aqui no Brasil. Grau Celsius, que é esse Czinho maiúsculo aí. Do lado de fora, a temperatura era 37 graus Celsius. O quarto de Dona Calculadora ficará mais frio ou mais quente? Mais frio. Qual será a variação de temperatura? Então, a gente tem uma mania de falar assim, nossa, aumenta o ar porque está muito calor, aumenta esse ar. Só que não é aumentar o ar, é diminuir essa temperatura. Porque quanto mais você aumenta a temperatura, mais quente vai ficar. Quanto mais você diminui a temperatura, mais frio e mais agradável vai ficar. Para responder a essa pergunta, nós temos que compreender como funciona a temperatura no ambiente. Quanto maior a temperatura, mais quente. Quanto menor, mais frio. E logo, o quarto de Dona Calculadora, aos 19 graus, vai ficar mais frio do que o lado de fora, que estaria 37. Mas como que a gente vai calcular essa variação de temperatura? Uma continha básica de subtração. A gente vai pegar o número 37, que é o grau que está fora do quarto, menos os 19 graus que está dentro do quarto da Dona Calculadora. Quando a gente calcular 37 menos 19, vamos chegar ao número 18. Então, a variação de temperatura que aconteceu entre fora do quarto e dentro do quarto é de 18 graus Celsius. Então, sempre que você quiser calcular a variação de temperatura, a gente vai fazer essa continha de menos. Pega a maior temperatura e retira dela a menor temperatura. E a gente vai chegar ao valor correspondente. Então, vamos lá. A unidade de medida que nós utilizamos no nosso Brasil é o grau Celsius, como eu já falei para vocês. E ela é representada por essa bolinha, que é o grau. Lembra quando a gente estudou ângulo? Que eu falei, se você colocar 180 e não colocar a bolinha do grau, a resposta está errada. Porque você tem que colocar que aquele 180, você está se referindo ao grau da inclinação daquela figura, daquele ângulo. Então, a gente tem que colocar o grau. E no grau referente à temperatura, você tem que colocar a bolinha do grau e a letra C, que é de grau Celsius, tá? Um instrumento que é utilizado para a gente medir a temperatura, né, é o termômetro. Muitas pessoas têm em casa, a maioria já tem aquele termômetro digital, né, que você coloca, ele apita durante um tempinho e você olha, no visor dele aparece qual a temperatura que o seu corpo está, para ver se você está febril, com febre, alguma coisa. Mas a gente também tem aquele termômetro mais antigo, que é o mais preciso,
né? Porque esse termômetro digital, alguma coisa pode variar e dar uma resposta que não é a correta. Esse mais antigo são aqueles que eles usam nos hospitais, que aí você vai colocar, espera um tempinho, ele tem a pontinha sempre de metal, né, para entrar em contato com o seu corpo e ver qual é a temperatura do seu corpo. Então observe esses termômetros que a gente tem aí abaixo. Em um está marcando 17 graus Celsius, no outro está marcando 25 graus Celsius. Então a gente tem alguns desses modelos, né? E ele vai falar pra gente uma curiosidade no Saiba Mais, que esse termômetro que é utilizado nos hospitais, ou algumas casas até tem que as pessoas sabem verificar essa temperatura, dentro desse vidrozinho que tem nesse termômetro, existe um componente que é o mercúrio, né? E o mercúrio é uma substância química, né? E ele vai se expandir ou encolher dentro desse vidro. E ali, conforme o mercúrio sobe, é porque sua temperatura está mais alta. Se o mercúrio desce, é porque sua temperatura está mais baixa. Então é esse componente químico que vai informar para a gente qual a direção que ele está, se você está com febre ou qual a temperatura que está no seu corpo. Tá? Então esse é o nosso conteúdo de hoje, para a gente medir a temperatura. Não esqueça que sempre o termômetro, ele vai ter uns tracinhos, né? E cada tracinho vai aumentar 1 grau. Então é assim que a gente vai contar direitinho e medir essa temperatura. Então hoje, pessoal, a gente não tem atividade, né, de matemática no nosso caderno, tá? Nós temos essa atividade no livro e temos também logo mais a correção das expressões numéricas, tá? Que vai ser colocado um vídeo na plataforma para tirar mais dúvidas, porque é um assunto que nós começamos na aula passada. Mas qualquer dúvida, persistindo, é só você mandar uma mensagem. Um grande beijo para vocês, até a próxima aula.